Boa noite, querida igreja. Sou o pastor Antônio. Está bem ensaiadinho, hein? Vocês ficaram aqui a tarde toda ensaiando? Que bom, hein? Que ótimo. Você que está em casa, muito obrigado por estar nos assistindo. As mamães que estão em casa, que Deus abençoe, que guarde, que traga saúde, paz e, acima de tudo, paciência nesse mundo tão adverso na criação dos nossos filhos. Amém? Queridos, antes eu vou completar alguns avisos. Nessa quarta-feira nós temos o culto de oração, e esse culto de oração é o momento de 8 horas da noite que nós entregamos a Deus os nossos pedidos, os nossos problemas, as nossas enfermidades, e tem sido bênção de Deus. E a notícia que eu trago nessa noite de testemunho é que a minha visão está 90% agora recuperada, graças a Deus. Eu tenho sido o testemunho de como Deus tem me usado na cura. Eu que tenho orado tanto para as pessoas curarem, tive que passar por essa provação, não foi fácil, mas hoje eu posso dar a notícia que já estamos nos 90, não nos 90 anos, claro, né? Mas 90% da visão. Dia 2 de junho eu faço outra avaliação e eu creio que até lá, não sei se Deus vai me colocar no 100, mas se colocar eu agradeço. Mas do jeito que está, já está bom demais, porque não estava com nada, né? Estava zerado a minha visão. E eu preciso tanto dessa visão para ler a palavra de Deus e transmitir para os queridos irmãos, as queridas irmãs, tá? Dia 31, nós teremos a nossa assembleia, 9 horas da manhã, não pode faltar, não haverá escola bíblica dominical. E à noite, nós teremos a noite do quarteto, já está confirmado diretamente do Belém do Pará. O quarteto Iglesia, é um quarteto maravilhoso. Essa semana a gente já vai postar algumas músicas deles, tá? Dia 31, último domingo do mês. E dia 23, nós vamos ter a reunião dos homens. Gente do céu. Vai ver que os times deles perderam, né, Bruno? O seu empatou, né? Porque quando perde, nem Ruhu sai. É porque tá difícil, o nosso Ruhu tá só em casa. Cadê você, Elmar? Vem para cá, meu querido. Porque a galera aqui tá meio devagar, quase parando. E vai ser lá na minha casa o encontro dos homens. Já tem um punhado de mulher querendo ir. Eu falei, conversa com o Rodolfo. Eu não quero entrar nessa confusão, não. Já tem confusão demais na minha vida, não é? Dia 22, vai começar às 13 horas, 23, a gente não sabe qual que é o cardápio ainda, mas os cozinheiros estão preparando uma grande surpresa, tá? E vocês vão conhecer a morada do pastor, no meio da serra, no meio dos índios, no meio das florestas, no meio dos animais. Lá tem onça também, viu? Onde eu moro. E essa semana é uma semana de bênção, porque lembrando aos irmãos que nós estamos ainda na campanha da frente da igreja. Ontem, sexta-feira, nós pagamos a ferragem, graças a Deus, parte da ferragem, e dia 20 nós vamos pagar, se Deus quiser, em nome de Jesus, a concretagem. E eu já estou pensando que vai ter que mudar a porta da igreja, porque deu problema na fechadura. Esses dias Deus é que está tomando conta, não pode contar para os ladrões não, viu? Por favor. Mas está bem fechado e a gente está orando a Deus para a gente, essa semana mesmo, acho que vai ter que trocar essa porta, tá? Mas eu tenho tranquilidade, porque tudo que a gente pede para Deus, Ele tem atendido, amém? Feche seus olhos, Senhor Deus, Pai. Nessa noite, quero te pedir que abra o nosso coração para receber a Tua palavra. A palavra que Tu colocaste durante a semana na minha mente, no meu coração, para falar nessa noite. Abra, Senhor, os nossos corações, para que essa palavra restaure, para que essa palavra seja de transformação de vidas, que possamos sair daqui nessa noite
animados, felizes, curados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse dia é um dia muito especial, que nós estamos comemorando o Dia das Mães. Como é bom ter essa comemoração. É um dia muito especial. Por quê? A mãe tem um papel muito importante na palavra de Deus. Porque Deus usou uma mãe. Ele poderia ter colocado Jesus como homem de uma forma diferente, mas ele colocou Jesus por uma mãe. E Maria foi a responsável por essa missão. E essa missão, ela vai passando, né, na figura de mãe. É uma missão especial que as mamães têm. Por isso que os papais têm que ter muita atenção, muito carinho com a sua mamãe, porque elas são bênção de Deus. E eu gostaria então nessa noite de pedir a Deus por todas as mamães da igreja, para as mamães que nos visitam, para todas aquelas que estão nos assistindo. Essa semana a nossa pregação de domingo foi para o YouTube nacional e internacional. E muitas pessoas visualizaram a nossa pregação. Então isso tem sido importante, porque a palavra de Deus está sendo alcançada em alguns lugares, né? Eu gostaria nessa noite de fazer uma reflexão muito importante. Por quê? Quando a gente fala de família, nós estamos atravessando um momento muito difícil. E o que é básico nessa transição não é novidade na palavra de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, há uma preocupação desde o tempo de Moisés, em especial no livro de Deuteronômio, que foi o último livro do Pentateuco, que são 5 livros chamados Torá, que os judeus conservam até hoje. E nesta Torá, nós temos no livro de Deuteronômio ensinamentos de Moisés, que Moisés está transmitindo aquilo que Deus queria para o seu povo. E há um detalhe importante, porque foram 40 anos de caminhada no deserto. Num trajeto que poderia ser feito em 2 semanas. Eu fiz esse trajeto em um dia, do Egito até chegar à fronteira de Jerusalém. Moisés levou 40 anos. Por quê? Porque precisava que o povo pudesse ser educado na retirada dos deuses do Egito, para que pudesse compreender o novo momento que mudou toda a história do mundo, que é o Deus monoteísta. Porque no Egito se adorava vários deuses. Ao redor do Egito, ao redor de Israel, ao redor de toda a Palestina, de todos os lugares, eram nações que conservavam 5, 8, 10 deuses. Os gregos tinham 18 deuses. No Egito tinham muitos deuses. Na Índia hoje tem milhares de deuses, porque eles não foram alcançados pela palavra de Deus. Então, nessa passagem que eu escolhi nessa noite, é porque Maria e José, eles eram judeus. E a educação da família judaica é um ponto positivo que traz exemplo para nossas famílias de hoje. Porque as famílias judaicas, desde o tempo de Moisés, aqueles que seguiram a palavra de Deus, eles são educados na palavra, na lei, naquilo que está escrito, naquilo que Deus deixou, que é o maior complemento da história. E o livro de Deuteronômio, ele tem uma peculiaridade, porque ele foi escrito em pergaminho, e ele desapareceu.
E no tempo do livro de Reis, 1ª, 2ª Reis, principalmente quando Ezequias vai retomar novamente o estudo da palavra, esse pergaminho foi achado, que foi aquilo que Moisés falou no monte antes de chegar na terra prometida. E ele falou para os jovens, porque os velhos já tinham morrido, 40 anos. Moisés usou de uma estratégia fantástica. Foram morrendo os mais velhos e ele foi educando os mais novos. E aqueles que chegaram até a terra prometida, já chegaram de uma certa forma, 80% a 70% conhecedores do novo Deus, o Deus de Israel e o Deus de Jacó, que tinha sido esquecido. Eu trago então essa comparação, porque quando a gente chega no Novo Testamento, em especial, apenas um autor que foi Lucas, no capítulo 2, versículo 34 até 52, é que Lucas vai trazer alguns detalhes da criação de Jesus Cristo. Não há nenhum relato, a não ser alguns estudos posteriores, que vão mostrar como que foi a infância de Jesus. Mas Maria e José eram judeus. Com certeza Jesus foi criado na palavra. Na palavra. Por isso que Lucas, ao fazer a pesquisa, Lucas foi um pesquisador de toda a história do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele traz um complemento maravilhoso, porque ele revela que Jesus Cristo, o menino Jesus, aos 11 anos, ele foi criado em sabedoria. Foi criado na beleza, na formosura. Então isso traz para nós um complemento, que Jesus foi criado na palavra de Deus. Por isso que ele cresce e começa seu ministério usando, desde o livro de Mateus, até chegar no livro de João, ele vai trazer sempre citações do Antigo Testamento. E há uma passagem nessa noite, que é uma passagem interessante, que de repente a gente já até leu essa passagem, que está escrito no Evangelho de Mateus. É uma passagem que todo mundo sabe, que fala sobre a tentação de Jesus. É o começo do seu ministério. Por isso eu convido você para ler a sua palavra que está na Bíblia, ou no seu celular, ou está lá na tela. É uma passagem que vai trazer uma luta desde os tempos do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento de algo que é mais complicado nesse mundo de hoje, que é o protagonismo do ter. Ter. As pessoas só querem ter. Ter o carro mais novo, ter o celular mais novo, os jovens querem ter o tênis mais novo, quer ter a casa mais nova, quer ter tudo mais novo. Ter. E ter vantagem em tudo. O mundo de hoje é o mundo das vantagens. As pessoas só querem ter, só ter. Olha aí como é que está ao nosso redor. Está muito difícil. Materialismo puro. E eu já disse aqui nessa igreja que os enterros que eu já vi até hoje, e os velórios que eu já participei, que foram muitos, eu nunca vi encostado, quando a pessoa vai ser enterrada, um caminhão da Brinks ou da Continental, esses caminhão forte levando o dinheiro da pessoa para o cemitério. Não tem. E não vejo nenhum caminhão de mudança levando as coisas das pessoas. Não. Tudo fica aqui. E esse ter, é que está sendo a angústia das pessoas. O ter está transformando a vida das pessoas, porque querem ter tudo. E isso não é novidade, porque Jesus agora vai falar sobre isso. Mas Jesus vai buscar esse ensinamento lá no Antigo Testamento. E a gente às vezes não lê o Antigo Testamento. Vamos ver o que é o texto. Capítulo 4,
versículo de 1 a 11. Título: Tentação de Jesus. Todo mundo sabe dessa história, mas não presta atenção em detalhes. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Olha que maravilha. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus até a cidade santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Mais uma vez, Jesus citando o tentador, tentando Jesus através do Antigo Testamento. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Aí Jesus respondeu: eles irão te sustentar com as suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E agora Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo está no Antigo Testamento. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrardes me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito. Olha, mais uma vez está escrito, está no Antigo Testamento: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus cita o Antigo Testamento 3 vezes, mas nessa noite nós vamos falar só de uma vez. Esse texto é um texto que fala sobre a tentação de Jesus. Lucas vai mostrar também no seu evangelho, ele fala sobre isso. Marcos também no capítulo 1, mas fala de uma maneira muito rápida. Mas Lucas traz um detalhe, que está lá no livro de Lucas. Ele traz um detalhe que Jesus estava voltando do Jordão. O que aconteceu no Jordão? O batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista e ele sai então para ir para o deserto, para ficar 40 dias e 40 noites em jejum. Queridos, essa passagem, às vezes a gente lê de uma maneira rápida e a gente só vê que Jesus foi tentado. Não é isso que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos falar nessa noite de família. E Jesus está agora usando um termo da família. E esse termo da família, eu pergunto, o que ele tem a ver com o tema família? Tem tudo a ver. Por quê? Se Jesus não tivesse sido criado na palavra de Deus, ele não iria citar o livro de Deuteronômio. Ele teve o conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento, dos 5 livros. Quando a gente vê Mateus descrevendo Jesus, fala também das profecias de Daniel. Jesus caminha com profecias de Isaías. Quando ele vai começar o seu ministério, ele chega na sinagoga, ele abre o livro onde está escrito que a partir daquele momento estava se inaugurando o reino de Deus. Tudo de acordo com o Antigo Testamento. Então Jesus foi educado no Antigo Testamento, por Maria e por José. Família. E a partir desse momento ele começa a trazer para nós o conceito de ter, que é aquilo que as pessoas mais querem, que é ter. Mas Jesus está dizendo não é o ter, é o ser. A gente precisa primeiro ser, porque nem de pão vive o homem.
E esse pão que Jesus está citando é o pão da matéria. É o pão de tudo. Tudo vem primeiro. Eu quero pão, eu quero tênis, eu quero carro, eu quero roupa nova, eu quero não sei o quê. Eu quero. Famílias às vezes ficam endividadas porque eu quero. Mas nesse conteúdo, aonde está o ser? Aonde está que nem tudo é pão? Não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Deus quer falar conosco sempre, em primeiro lugar. Jesus então traz essa lição maravilhosa para trazer no contexto da modernidade de hoje. E Jesus crescia em sabedoria e graça, e por isso ele resistiu. Ele precisava resistir. Esse Jesus, ele multiplicou pães, peixes, ele transformou a água em vinho, ele curou milhares de pessoas. Ele poderia, naquela história toda, pegar as pedras e transformar em pão, mas ele estaria obedecendo ao diabo? Não. Jesus teve um compromisso com o seu Deus. Ele não atendeu o diabo. E às vezes, no querer ter, a gente está atendendo o tentador. Vai no shopping. Como que o diabo atenta a gente para comprar as coisas? Para gastar. É o inimigo. Às vezes as pessoas nem podem gastar, mas gastam. Mas quando vai a palavra de Deus, quer de o ser. Não está. Essa lição é uma lição maravilhosa, porque Jesus está trazendo ensinamentos de uma tentação, de uma prova, que ele não poderia deixar, ele não poderia cumprir aquilo que o inimigo estava querendo, porque ele tinha que cumprir aquilo que Deus determinou na sua missão, que era a missão de salvar o mundo. Ele poderia fazer, com o estalar do dedo, transformar todas aquelas pedras em pães. E aí? Não resolveria. Queridos, essa experiência de Jesus tem um significado importantíssimo. Por que 40 dias no deserto? Preste atenção. Moisés caminhou com o povo 40 anos. Por que o tentador está citando o pão? Porque durante os 40 anos o povo sempre pedia o pão. Queremos pão. Hoje tem pão, Deus. Tem pão, Deus. Tem pão em um maná. Quero o maná. E Deus mandava todas as manhãs o maná. Mas quando ia buscar a palavra, eles fizeram um bezerro de ouro. Esqueceram. Estavam mais preocupados com o maná, com o pão. É isso que Jesus está trazendo do deserto. Desse jejum, para mostrar que não é o alimento que sustenta, mas é a palavra de Deus, porque ao lado de Jesus, no relato de Marcos, no relato de Lucas, no relato de Mateus, estão os anjos. Deus coloca anjos na nossa vida. Essa lição é uma lição do ser contra o ter. Porque ele está citando o livro de Deuteronômio. O povo queria pão em primeiro lugar. Por isso Deus ensinou a Moisés. Moisés, fala com esse povo aí para parar de pedir o maná. Fala com esse povo para primeiro buscar a palavra de Deus. Conhecer a minha palavra, a minha sabedoria. E Moisés então vai ficar no livro de Deuteronômio, em todos os capítulos, dividido em 4 partes, trazendo ensinos para a nova geração. Esse é o papel da nossa igreja, ensinar essa geração que está aqui, que nós precisamos muito mais dar valor no ser, em primeiro lugar, para depois ter. E é tão difícil, porque o ser
é a palavra de Deus. É a nossa formação espiritual. E a gente tem esse desafio hoje. É uma lição para a nossa família. Porque o tempo todo nós somos tentados no mundo. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, estamos passando por aflições. Não é fácil ser cristão, não é fácil. Mas é muito mais fácil ser cristão para ter a salvação do que ter as coisas e não ter Jesus no coração. É isso que ele está falando. Buscar primeiro o reino. Todas as coisas serão acrescentadas. Não só de pão vive o homem. Esse pão é um pão material. Porque logo no Evangelho de João, João vai revelar que o pão verdadeiro é o pão da vida. E o pão da vida é Jesus. Olha que contraste. Por isso que eu creio fielmente que essa passagem mostra que a família de Jesus o criou na palavra. E nós como família que estamos hoje comemorando as mamães, que são as guerreiras mais preciosas, que houve nesses 20, 30 anos uma revolução familiar, onde a mamãe sai para o trabalho, o papai sai para o trabalho e a criança fica muitas das vezes dentro de um contexto que precisa ser construído no ser. No ser. E esse ser é a palavra de Deus. Famílias criadas sobre a palavra de Deus. Serão tentadas? Sim. Hoje há uma diversidade muito grande. Drogas nos nossos jovens, nas universidades. Rede social invadindo lares desses jovens, com tanta porcariada, pornografia, coisas horríveis. Mas é porque querem ter, diferentemente do ser. Então Jesus foi tentado e ele mostrou, não, eu quero ser. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí as pessoas perguntam, pastor, mas Deus tem boca? Tem. Deus tem olhos? Tem. Deus tem braços? Tem. Deus tem pernas? Tem. Porque quando a gente está com Ele, Ele caminha com a gente. Quando a gente está passando por necessidade, enfermidades incuráveis, doenças, Deus nos carrega no colo. Deus tem ombro? Tem. Porque quando você procura Ele, você deita a cabeça no ombro dEle e Ele te acolhe. Queridos, esse Deus invisível é que nós servimos. É o Deus que nos coloca provações. Não pense vocês que todos nós estamos livres das provações. Não, estamos todo dia. Todo dia temos provações. Mas o que importa é que a palavra de Deus diz, dentro de todo o contexto histórico, que nós lemos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é que as doenças de hoje, as enfermidades, as preocupações financeiras, vai serem resolvidas, vão passar, porque existe uma esperança muito grande na nossa vida, que não é aqui, é lá, a vida eterna, onde nós seremos acolhidos nos braços desse Deus maravilhoso. Por isso que nós temos que trabalhar com o nosso ser todos os dias, trabalhar as nossas famílias, nossos filhos, ser primeiro, ser educado, ser humilde, ser conhecedor da palavra. Eduque seu filho nisso e depois ele vai ter. Hoje está sendo ao contrário. Há um movimento para ter primeiro. Tem igrejas que estão pregando que Deus pode tudo e Deus é obrigado a dar tudo e não é. Nós é que somos servos de Deus, Deus não é o nosso servo. Tem igrejas pregando isso. Está lotada as igrejas. Porque o povo quer. Vem para cá que você vai ter. Está lotado, vocês sabem de que eu estou falando.
Mas aqui não. Aqui primeiro a gente quer a formação do ser. Quer que você seja leitor da palavra de Deus, família. Tantas coisas já foram conquistadas aqui nessa igreja, tantas coisas. Empregos, relacionamentos que foram costurados, dificuldades. E nós procuramos, na medida do possível, ser uma família acolhedora. Por isso que nós seguimos a palavra de Deus. E uma igreja que segue a palavra de Deus, ela nunca vai estar cheia. Porque as pessoas querem mais. As pessoas querem ter. As pessoas querem ter. Mas aqui a gente trabalha o ser em primeiro lugar. Com as nossas crianças, começando. Já estão lá na escolinha. Tem uma sopinha lá, tem um alimento, porque chega cedo aqui e fica com fome. Criança come pra caramba. A igreja faz isso todos os domingos, com os nossos abnegados, voluntários. Os jovens estão agora com uma nova proposta de fazer força nos pequenos grupos. É lá que vamos ter relacionamentos. Grupo de louvor, dia de domingo, vem para cá 3 horas e ficam até 8, 9 horas, depois ainda tem que carregar os instrumentos. Estão servindo a Deus. Procurando ser. Por isso, nessa noite, a família que eu quero trazer é a pergunta que Jesus fala, porque está escrito. Aonde ele tirou isso? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Se a gente for ler, está escrito lá o que Jesus falou. Porque está escrito. Se ele falou que está escrito, é porque está escrito. Lá no livro de Deuteronômio está escrito que nem de pão viverá o homem. Porque é a passagem do povo de Israel durante os 40 anos que estava só pedindo maná, só pedindo pão. Está escrito lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Eu não falo nada que não esteja na palavra de Deus. E Jesus disse, está escrito. Se está escrito é porque ele leu. E que eu gostaria que a gente pudesse estar lendo também. Porque está escrito que a gente tem que ser primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. Depois. Todas, não é uma não, são todas. Sabe o que é todas, querida? É todas. Serão acrescentadas. Mas hoje está invertendo a situação. Estão buscando todas primeiro e não estão encontrando. Para depois buscar a Deus. Família é muito importante. Eu aqui sei, porque eu já disse aqui que eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe também morreu muito cedo, eu tive que me virar, mas Deus um dia me pensou, e eu estou aqui até hoje do lado dele, falando das coisas deles. Como é bom falar das coisas de Jesus. Leio, e cada dia eu me encanto mais. Cada dia eu amo mais a palavra de Deus, porque ela me ensina, ela me traz tranquilidade. Nesses momentos que eu passei, e foram quase 3 meses e meio sem visão, com um olho só eu buscava a palavra. Senhor, é isso que tu queres para mim? Se é isso, Senhor, me dê forças para que eu possa suportar. Mas se não for isso, Senhor, cura. E Ele está curando, gente. Ele está curando. Quando eu vejo e que eu deito lá naquela cama do hospital, que eu oro sempre nas madrugadas pelo médico, para que ele possa, naquele momento, Deus usar a sua mão. E quando ele começa a fazer o procedimento, eu fico na paz, porque sei que quem está segurando a mão do médico é Deus. Por isso que eu estou me sentindo restaurado. Família com Deus. Ser. Como eu fui do ter, só levei paulada na minha cabeça. Quando eu era do ter, tudo dava errado na minha vida. Tudo que vocês possam imaginar.
O dia que eu vou contar aqui vai levar uma semana. Aí vocês vão falar, pastor, no final eu vou chamar o caburão para te levar. Mas hoje eu sou restaurado pelo sangue de Jesus. E é isso que a família precisa, queridos. Nós sermos restaurados. Família em primeiro lugar. Não deixar o ter prevalecer sobre o ser. Valorização dos bens materiais, posse, status. Isso tudo passa. Levar vantagem, queridos, isso é pecado. Tudo passa, né? Jesus poderia muito bem transformar aquelas pedras em pão, mas ele não fez aquilo, porque ele obedeceu. As palavras de enfrentamento das tentações que nós temos, não procure livro de autoajuda, procure a palavra de Deus. Nos momentos de aflições, das enfermidades, das doenças, busque a palavra de Deus, leia, tire um momento no seu dia, na sua vida, na sua noite, na sua madrugada, para você refletir, porque é da boca de Deus é que sai o pão que nós precisamos, que é o pão de ser primeiro, para depois ter. E Jesus é o pão da vida, né? Jesus traz ensinamentos dos 40 anos do deserto para trazer essa lição. Essa palavra Deuteronômio tem um significado grego tão importante, porque chama repetição da lei. Em grego, repetição da lei. Moisés está repetindo tudo que o povo precisava falar. Mas no hebraico a gente tem a tradução de devarim, no hebraico. Também é a constituição de uma repetição daquilo que Deus quer para a nossa vida. Leia o livro de Deuteronômio para vocês verem. É tudo que Deus quer para a nossa vida. E nessa noite eu queria trazer essa reflexão para que a gente pudesse afastar do ter. É bom ter? É. Mas primeiro seja. Primeiro ser. Primeiro ser. Ser um bom cristão. Ser um bom irmão. Ser um bom pai. Ser uma boa mãe. Ser uma boa família. Tudo isso traz um contexto da palavra de Deus. Ser, acima de tudo, aquilo que Jesus foi. Seguir o que Jesus foi. Porque ele foi ensinado dentro da palavra. Isso é muito provado em todas as coisas que a gente lê no Novo Testamento. Deus quer para nós uma família com um só corpo. Deus quer para nós uma família unida. Deus quer atenção para os nossos filhos. Filho precisa de atenção. Filha precisa de atenção. Quando você notar alguma coisa, converse. Não deixe passar para outro dia, porque isso pode trazer transtornos piores. Os filhos precisam ser, mas para que eles possam ser, eles precisam ver em nós que nós estamos querendo também ser. E a igreja tem esse papel. Enquanto estivermos à frente, a minha visão é essa. Visão de família. Defender a família em todos os sentidos. A partir da criação da escola bíblica dominical. A criança precisa conhecer a história de Deus, para que ela possa se entranhar desses conhecimentos e ao crescer e caminhando para que ela tenha o ser, porque fica mais fácil a gente tratar as famílias. Essa palavra de Jesus é uma palavra tão importante, mas o que fica nessa lição de Mateus capítulo 4 é quando Jesus disse, está escrito. Olha que maravilha. Ele foi buscar no Antigo Testamento aquilo que Deus queria, aquilo que Deus ensinou para que Moisés pudesse falar com o povo. E ele, dentro dos seus ministérios de 3 anos e poucos dias, ele falou tudo isso. Ele pregou isso, para que as pessoas sejam amáveis,
para que as famílias tenham amor, para que haja relacionamentos saudáveis, para que haja, acima de tudo, compreensão dentro das casas, e que a sua lição possa ser transmitida para outras pessoas, que filhos amem seus pais, e que pais amem seus filhos, e que as mamães da nossa igreja sejam abençoadas, porque vocês são as mamães melhores que o mundo deu aqui para a nossa igreja. Vocês são servas. E os homens, respeitem as mulheres, cuidem das suas mulheres, cuidem dos seus filhos, porque família é um projeto de Deus.